Quantos dias é possível sobreviver no Red Dead no modo sobrevivência? No episódio anterior, tô começando minha jornada num lugar aleatório e sem ajuda do mapa. Comecei só com uma faca e uma corda nesse desafio extremo. No modo sobrevivência, ficar com fome, sede ou sono por muito tempo é fatal. Para piorar, o minimapa está desativado, fazendo com que eu possa me perder facilmente e não conseguir realizar coisas que parecem simples. Depois de viajar por vários lugares tentando ganhar dinheiro para comprar uma fazenda, até agora eu só consegui comprar o básico para sobreviver. Sem muitas opções, a minha única alternativa agora é viajar até Saint-Denis. Mas essa viagem pode ser a última. Mais um dia amanheceu e tive que fazer uma parada em Valentine. Preciso aproveitar que eu tô aqui e me preparar para minha viagem mais perigosa até agora. Depois de tomar um belo café da manhã, já defini o meu primeiro objetivo. Para fazer uma viagem tão longa e desgastante como essa, eu vou precisar de muitos suprimentos. E é aí que a coisa complica. Conseguir achar animais no inverno é muito difícil. A minha vantagem é que eu conheço muito bem essa região, por isso mesmo eu vim até aqui. E pelo visto a população de esquilos já voltou ao normal, para minha sorte. Mas eu preciso de animais bem maiores se eu quiser sobreviver à viagem até Saint-Denis. Fui inventar de economizar flecha e acabei perdendo o rato. E acho que se tiver algum animal grande, vai ser por aqui. Quando a flecha pega próximo do coração, o bicho não vai muito longe. Vou colocar o veado no cavalo e mais tarde eu esfolo a carne. Só que o cavalo precisa trocar a ferradura. Acho que eu já fiz barulho demais. Se tinha algum animal por aqui, com certeza já foi embora. Isso significa que eu preciso ir mata dentro em busca de animais. O problema é que lá é o território de um dos predadores mais perigosos do oeste, o lobo cinzento. Por isso eu vou aproveitar para fazer algumas flechas melhoradas, com as penas que eu peguei nos últimos dias. Já faz algumas horas que eu tô procurando algum animal, mas no meio de tanta neve fica muito difícil enxergar. Mas acho que eu vi alguma coisa. Não era bem o que eu esperava, né? Mas esse bicho tem muita pena. Confesso que eu nunca tinha passado tanta dificuldade para encontrar animais como dessa vez. Mas se tem algum lugar que tem animal grande, esse lugar é esse rio aqui. Now then, come on. It's a rough world. Não sei se agora eu tenho carne suficiente. O que eu sei é que precisamos parar para descansar. Vou fazer uma fogueira e preparar o lanche da tarde. Acho que já descansei o suficiente, mas tenho que voltar para Valentine antes de escurecer. E quando eu tava quase pegando a estrada, vejo uma coisa perto da árvore. Agora sim, acho que eu já tenho carne suficiente no estoque para poder viajar. Mas quando eu voltava para Valentine, encontro algo assustador. Hey, easy. Esse bicho parece um javali. Só que ele é grande demais. E para pegar,
só com o cavalo. Acho que eu vi um javali igual a esse na última vez que eu tive em Valentine. Pelo visto, tem mais desses animais na região. Infelizmente, eu não tenho como levar a carne, mas as presas dele eu consigo. Depois de um dia muito cansativo, finalmente tô voltando para Valentine. E já que eu ainda tenho um pouco de energia, vou aproveitar para cortar uma lenha e ganhar um pouquinho mais de dinheiro. Agora sim, eu tô muito cansado. E amanhã vai ser um dos dias mais perigosos da minha jornada. Talvez seja a hora de contratar alguém para me ajudar nessa viagem. O dia amanheceu e eu não posso demorar muito para pegar a estrada. Uma viagem até Saint-Denis pode levar vários dias. Até porque eu não vou viajar à noite. Além dos predadores, vamos precisar descansar. E falando em predadores, lembrei que existem alguns pistoleiros de aluguel na cidade. Se eu conseguir encontrar algum aqui, isso com certeza vai salvar a minha vida. Então eu vou passar no salão da cidade. São nesses lugares que a maioria dos pistoleiros param para comer. Foi aí que eu percebi que tinha um homem parado do lado do bar. Ele é um pistoleiro de aluguel e me cobrou $25 para viajar comigo até Saint-Denis. Eu não tenho muito dinheiro e agora tenho menos ainda. Mas ter um guarda-costas numa viagem como essa, com certeza vai se pagar. E antes de sair, eu só vou esfolar o veado que eu peguei ontem. Acabei não me dando conta que com mais uma pessoa, agora o cavalo tá muito sobrecarregado, sem contar a alta quantidade de suprimentos que eu tô levando comigo. Por isso, vamos tomar bastante água e aproveitar para seguir esse rio até o sul. Provavelmente, isso vai me levar até a cidade de Rhodes. E chegando lá, acho que eu consigo encontrar Saint-Denis. Algumas horas se passaram e tá ficando muito frio. Esse trilho de trem vai até Saint-Denis. O problema é que eu não posso ficar muito longe da água. Em viagens longas como essa, se eu não tomar cuidado, posso acabar perdendo o cavalo. E ficar de a pé nessa região é praticamente o fim da linha. E agora que já tomamos água e o cavalo está bem alimentado, vamos pegar a estrada novamente. Já faz um tempo que estamos viajando sem parar, mas acabamos sendo atingidos por uma forte tempestade de neve. E com esse frio, a energia do cavalo começa a diminuir drasticamente.
Acho melhor procurar uma fonte de água para acampar até essa tempestade passar. E esse lugar aqui deve servir para a gente descansar até amanhã. Da última vez que eu enfrentei uma tempestade de neve, acabei ficando doente. Então eu vou tomar alguns remédios para me prevenir, né? Só espero que amanhã o tempo esteja melhor. O dia amanheceu e a tempestade finalmente acabou. Graças aos remédios eu não fiquei doente, mas por causa do frio eu gastei muita energia. E isso me deixou muito fraco. Nessa situação eu preciso me alimentar muito mais do que o normal. Só que agora temos um outro grande problema. Apesar de todo o cuidado que eu tive até agora, o cavalo ficou desidratado. Menos mal que eu sei aonde fica o lago daqui. Mas isso pode demorar muito tempo. E no caminho, o que estava ruim começa a piorar. Olha o tamanho desse bicho. Esse é o maior lobo que eu já vi. Ainda bem que dessa vez o cavalo foi muito corajoso, senão eu não sei o que teria acontecido. Estamos quase chegando no lago, mas o cavalo não aguenta mais. Vou dar um pouco mais de comida para ele, para ver se aguenta chegar no lago pelo menos. Mas dessa vez só eu que vou montar nele. 2 pessoas é muito pesado. Até que enfim chegamos no lago, mas o cavalo, além de tomar água, precisa de um tempo para se recuperar. E de repente uma cobra enorme aparece. Essa cobra é maior do que eu imaginava. O bom é que agora eu já completei o estoque de carne de novo. Só que ao longe avistamos um acampamento. E pelo visto só tem uma pessoa nele. Como agora eu tenho um guarda-costas, vamos ver o que ele tem pra gente. Esse tipo de acampamento pode ter alguns objetos de valor. Acho que nesse cacifo pode ter o que eu tanto tô procurando. Tudo isso para pegar um pedaço de pão velho. Pelo menos ele tinha uma loção de disfarce e uma maçã. Vou aproveitar para comer a maçã e vamos pegar a estrada. Após algumas horas de viagem, já estamos chegando perto da cidade de Rhodes. Quando algo muito estranho acontece. Parece que são alguns prisioneiros trabalhando. Realmente eram prisioneiros. Eles não têm nada que eu possa pegar, mas pelo menos os guardas têm alguns itens que eu posso vender em Saint-Denis. Finalmente chegamos em Rhodes. Isso significa que estamos muito perto de Saint-Denis. Agora é questão de tempo.
depois de algumas horas, finalmente avisto a cidade de Saint-Denis. O cavalo já está desidratado de novo. Ainda bem que tem esse rio aqui do lado. O problema é que essa água está muito poluída. Isso significa que eu vou recuperar menos energia do que o normal. E para piorar, essas águas estão infestadas de predadores. E acho que eu ouvi alguma coisa. Esse som parece de jacaré. Mas eu acabei só encontrando uma cobra. Eu é que não vou ficar aqui. A última coisa que eu preciso agora é ser atacado do nada por um jacaré. Mas não é só com os predadores que eu preciso me preocupar. Apesar do susto, o urso ficou bem. Mas eu preciso ter mais cuidado com o trânsito da cidade daqui pra frente. E depois de uma longa e perigosa viagem, finalmente chegamos na grande cidade de Saint-Denis. A cidade é incrível e as possibilidades de fazer dinheiro aqui são gigantescas. Mas depois de uma jornada como essa, precisamos primeiro descansar. Ainda mais porque já está escurecendo. Acabei encontrando um acampamento dos trabalhadores das docas. Acho que esse é um bom lugar para ficar por enquanto. E o melhor de tudo é que ele é de graça. Infelizmente, não tem sopão comunitário que nem em Valentine. Mas se eu conseguir ganhar bastante dinheiro para comprar a minha fazenda, é o que importa. E depois de me alimentar, agora é descansar, porque amanhã é o dia de construir um futuro melhor.